Olá, gente! Vim apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso, intitulado O Feminino na Narrativa Gótica de Joyce Carol Oates, uma análise do conto The Temple. Eu vim trazer apenas alguns resultados parciais, né? Meu trabalho de conclusão de curso ainda está em andamento, então eu trouxe apenas falar um pouquinho sobre a obra, um pouquinho sobre a teoria e apenas algumas observações que eu fiz, né? Ainda não aprofundei a análise, ainda não apliquei todo o referencial teórico. Então, o que eu venho trazer para vocês é isso. Então, vamos lá. Então, começando falando sobre gótico, né? O gótico ele tem sido um termo que ele é utilizado de maneira diversificada, né? A gente fala de literatura, de música e até mesmo de subcultura, né? E ele vai surgir ali lá no século XIX, na Inglaterra, né? Com a publicação de The Castle of Otranto, do Sir Horace Walpole, e isso falando, obviamente, do gótico ali como tradição literária, tá? Então, ele vem como uma resposta ao iluminismo, né, que era um movimento artístico, filosófico, marcado ali pela valorização da racionalidade, né? Então, a gente vem o gótico ali para dar uma para se opor a isso mesmo, né? E aí a Vasconcelos diz que o gótico surge para perturbar a superfície calma do realismo e ensinar os medos e temores que rondavam a nascente sociedade burguesa, certo? E aí o gótico ele é conhecido, né? A literatura gótica ela vai se debruçar sobre o demoníaco, o horrível, né? Há ali os ambientes macabros, misteriosos, né? E a partir disso, né? Que gótica é uma coisa que eu gosto bastante, a gente optou por trazer um gótico ali, uma autora que contemporânea, né, que ela usa esse gênero para falar sobre temáticas femininas, né, e o conto, né, que a gente vai analisar é o The Temple, da Joyce, e que foi publicado em 94 em uma coletânea de contos dela, intitulada Haunted Tales of Grotesque. Então, antes, aqui falar um pouquinho da Joyce, né, antes da gente partir para a teoria e para o conto, né, ela é conhecida por abordar o gênero gótico, então ela vai reverter tramas góticas tradicionais, vai manipular as convenções desse gênero e vai transformar ali os scripts, né, esperados em narrativas góticas feministas, porque ela tem esse interesse em trabalhar o corpo e a subjetividade feminina em outras posições que não são as de vítimas ou de fantasmas, assim, por assim dizer. Então ela pega esse corpo feminino e ela trabalha até de uma maneira ali visceral, né? A gente vai falar desse corpo feminino ali construído socialmente, né? A gente tá falando ali disso no nível simbólico, né? Esse corpo que é vivenciado no nível simbólico. Então ela usa desse corpo, desse literal, desse visceral, para falar da experiência feminina, né? Das questões de gênero mesmo. E a Joyce, ela nasceu na cidade de Lockport, em Nova York, em 38, né, em 1938, e o interesse dela por literatura começou na infância ali, quando ela ganhou o livro da Alice, no País das Maravilhas, da avó dela. E ela tem alguns prêmios, por exemplo, como o National Book Award, né, pela novela Damn, de 69, e algumas obras dela como Blackwater, What I Lived For, Blonde, foram nomeadas para o prêmio Pulitzer. Okay? Então, partindo para o fantástico, né, falando aqui do referencial para análise de conto e tudo mais, vou trazer o Todorov, né, que ele fala dessa definição do fantástico, que vai ser baseada na hesitação, né? O leitor pode recusar ou aceitar os fenômenos que o enunciado narrativo lhe propõe como sobrenatural, né? E então o fantástico ele é ali um gênero de caráter incerto, né? A natureza dele é incerta, né? Se a gente não sabe com certeza se tem acontecimentos sobrenaturais na narrativa, né? Se os personagens imaginaram coisas, então fica aí esse caráter dúbio, né? E aí o Todorov ele fala das 3 condições para que o fantástico ocorra, né? Que ele vai falar do movimento que o texto vai causar no leitor, depois a excitação do personagem e por último a atitude do leitor em relação ao texto, né? Que ele vai recusar tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação poética, né? E ele também fala ali que o fantástico ele tá entre ali o gênero maravilhoso, que no maravilhoso ocorre-se uma naturalização do fantástico, do insólito, né, desse elemento sobrenatural, né, aquilo é tratado com naturalidade, e no outro gênero, né, o estranho, o sobrenatural, por fim, acaba sendo explicado ali pela razão, de uma maneira racional, certo? E o fantástico
diferentemente dos dois, a gente tem sempre esse caráter dúbio, né? Não, é incerteza, ok? Continuando falando de fantástico, eu trago também o Furtado, que ele vai falar sobre a questão da linguagem, que é o que garante o fenômeno fantástico, né? Ele vai falar da questão da verossimilhança, né? Ele diz que a realidade a ser representada será uma recriação do real, mesclando ela com o sobrenatural. Um mundo falsamente normal e cotidiano, aparentando mostrar elementos familiares do real para mais facilmente os escamotear e promover a introdução do inadmissível. Então a gente tem a criação de um mundo ali na narrativa que é parecida com o mundo empírico, né? Esse falseamento, né? E a partir dessa criação desse mundo parecido ali com o mundo empírico, né? A gente joga esse sobrenatural, né? Para criar esse estranhamento ali, essa hesitação, e enfim, a gente precisa dessa oposição, né? Vamos dizer assim, a gente precisa desse mundo parecido com o empírico e a gente precisa ali desse elemento insólito, sobrenatural ali que vai, né, criar esse fantástico. Falando de teoria do conto, falo um pouquinho do Poe, né, que ele fala muito da questão da extensão do conto e em como isso é intrínseco à reação que esse conto vai causar no leitor. Aí depois o Poe vai falar também que dá muita importância à questão da unidade do efeito, né, ele diz que é o ponto mais importante da composição, que é que todo o conto ele vai girar em torno de permitir com que ele cause esse efeito no leitor, né, que ele quer que o leitor leia o conto ali de uma só vez, né? Essa narrativa, né? Esse texto de uma só vez, sem interrupções. Então precisa ser uma coisa intensa, precisa criar um estado de excitação. E aí, trazendo o Cortázar, ele vai comparar o conto, né? A gente falando propriamente do conto, com uma fotografia, que vai ser capaz de fragmentar o momento da realidade, registrando ali dentro de limites, né? Então, o Cortázar, ele fala a questão do tempo condensado, né? Você precisa de algo muito forte, importante, que é jogado ali em um certo pequeno espaço, né, numa narrativa ali tecnicamente curta, né, de que seja intenso e curto, enfim, né, e não há desperdício de palavras quando a gente fala do conto. Então o Cortázar fala, né, que então a gente sabe que ele fala da tensão que deve ser construída ali nas primeiras palavras mesmo. E aí, partindo pro The Temple, né? Vamos falar um pouquinho do conto, resumidamente. Né? No conto, uma mulher sem nome ouve um miado misterioso e constante perto de sua casa, que a deixa quase louca. Para descobrir a causa do barulho, a mulher cava o chão do jardim da casa e descobre um crânio e outro fragmento de um esqueleto de uma criança desconhecida. Após essa descoberta, a mulher decide levar o crânio e o resto dos ossos para sua casa, onde os envolve em um pano de veludo, e promete ao esqueleto que ela sempre estará presente e cuidando dele. Por fim, a mulher deita o esqueleto na mesa perto de sua cama, o deixando em forma humana, e faz daquele lugar o seu templo secreto. Então, vamos para uma rápida análise aqui, né? A gente já tem ali, deixa eu abrir aqui rapidinho o conto. Falando da questão do Cortázar, né? Da questão do conto já sem do nocaute, né? Que o Cortázar fala isso também. Dessa questão de fragmentar e a questão do conto criar uma tensão, te conquistar ali nas primeiras palavras mesmo, né? Aqui no conto da Joyce, né? Que aqui eu traduzi ali não muito, né? Enfim, a gente já percebe na primeira linha um mistério, né? Uma coisa que te causa uma curiosidade, né? Que ela vai dizer, lá vem lá novamente o som perturbador e misterioso, um grito miado fraco seguido por um arranhar abafado, como de algo sendo arranhado por pregos ou garras. Então a gente já começa com um som ali misterioso, e essa personagem quer descobrir o que é esse barulho que está atormentando ela por dias, né? Ela não sabe se é um choro de um bebê, se é um miado de um gato, né? Gosto bastante do uso que a Joyce fala, terrivelmente doloroso de se ouvir, né? E aí a gente, ao longo do conto, acho que o fantástico te joga ali de maneira mais forte quando a personagem encontra esse esqueleto enterrado no jardim dela. E ela se comunica, né, com esse esqueleto ali, que ela vai dizer... cadê? Quase sob seus pés,
O miado lamentou suou. Sim, estou aqui, ela sussurrou. Ela fez uma pausa muito animada, ela ouviu uma breve rajada de arranhões, depois silêncio. Eu estou aqui agora. Ela se comunica com esse esqueleto, né? Já causa um estranhamento na gente. E a gente... Será que essa mulher tá imaginando coisas? Será que realmente existe um sobrenatural, né? Aqui já traz aquela questão do fantástico, desse caráter dúbio na narrativa. Outra coisa que me chama a atenção é que essa personagem, ela trata esse... ela não tem medo, né? Ela trata ali esse esqueleto quando ela encontra de uma maneira maternal, né? Tanto é que ela vai adotar esse esqueleto, né? Então, só pra ler aqui, o sobrenatural, ao mesmo tempo que causa tensão e medo no leitor, pelo menos pra mim ali, fiquei um pouco ali com medo, pelo modo com que a autora descreve os ossos, ela vai fazer ali uma fragmentação desse esqueleto, sabe? Começa pelo crânio, depois fala das outras partes, que vai desenterrar as outras partes, né? E, assim, pra ela, a personagem trata isso de uma maneira maternal, né? E pra mim foi uma coisa estranha, assim. A gente não sabe se essa personagem já sabe do que se trata esses ossos, se ela anseia por uma relação de mãe e filha, ser estéril, aqui. Ela estaria imaginando coisas, né? Seriam segredos de família enterrados no jardim, né? E aí a Joyce traz essa questão do sobrenatural para causar essa inquietação, esses elementos não são explicados. E ela fala de uma questão ali, falando de feminilidade, talvez da maternidade, né? Que também fala, além de falar, tem um momento que a personagem encontra um chapéu da mãe dela e ela diz, estranhamente o chapéu serviu na minha cabeça. E aí também algumas características do gótico, né, alguns elementos. A gente percebe essa construção ali de uma casa solitária, esse espaço que vai se relacionar com segredos do passado. E a gente experimenta as emoções da personagem, porque a gente tem acesso a tudo dentro da cabeça dela, né? Por conta do tipo de narração. E esse esqueleto ali também, que é trazido como elemento sobrenatural. Isso falando de elementos góticos. Então, aqui são apenas algumas observações, aqui minhas referências. Muito obrigada. Aguardo ansiosamente os apontamentos de vocês, né, para me ajudar mesmo no processo de escrita, de análise. Vou adorar saber o que vocês têm para dizer. E até breve e até mais.